Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 261. Intencionalidade sem mudança é marketing. E nesse episódio eu recebi o Ricardo Mastrotti, um dos sócios fundadores da BemTV Investimento Social. Ricardo tem publicado alguns textos recentes no LinkedIn, muito interessantes, trazendo umas reflexões bem boas e necessárias para esse campo do impacto. E daí eu convidei ele para dividir algumas dessas reflexões aqui com a gente, e ele prontamente topou. Daí o título do episódio veio de uma aspas ao longo do papo aqui, que é intencionalidade sem mudança é marketing. Puta, que papo, viu? Aliás, o Fernando Simões, um dos sócios do Ricardo na BemTV, também já passou por aqui. Link na descrição depois se quiser escutar. Esse lugar que a BemTV ocupa, que eles, que se chama Impact First, impacto primeiro, é difícil porque ele é visto pela filantropia como sendo o mainstream do investimento de impacto, e o mercado de investimento de impacto enxerga o Impact First como filantropia. Então, ele está no meio de um caminho e esse lugar é bastante incômodo de estar, como o Ricardo dividiu aqui com a gente. Não só as dores, os desafios, mas também as delícias de ocupar esse espaço, né? Tem muita oportunidade para gerar, para apoiar, alavancar empreendedores sociais que estão nesse lugar no meio do caminho entre a filantropia e o investimento de impacto. Olha, um baita papo aqui imperdível. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia, esse link está na descrição. E fortalece aí esse trabalho, dá uma força pra gente. Você pode colaborar também por meio do Pix, de forma mais pontual. O Pix é o nosso e-mail, fabio.deboni@gmail.com. Manda também sugestão, comentário, crítica. Há portas sempre abertas aqui. Lembro também da Baru Inovação Social, a minha consultoria. Tá rodando, tem coisas super incríveis acontecendo. Quer saber mais? Vem trocar uma ideia com a gente. Bom, então é isso. Eu agradeço demais ao Ricardo pelo tempo, pelo papo incrível. E, sem mais delongas, partiu pro episódio. Acho que preciso de um gole pra poder me libertar. Eu já cheguei aqui. Não dá pra desistir. Sempre que a vida me fizer pensar que eu não sei mais o que fazer aqui. Grande Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar vindo falar um pouco desse tema que acho que é o tema que eu mais gosto de falar, né? Então, falando um pouquinho do Ricardo, o Ricardo, ele é biólogo, então acho que a história toda começa aí, né? Acho que eu aprendi a ler sistemas antes de ler balanço, né? Isso faz uma diferença grande. Esse olhar mais sistêmico, ver ecossistemas, ver interdependências, interrelações, ciclos, mais do que a lógica cartesiana da gente decompondo as coisas e tentar entender os isolados ali, como é que eles falam entre si. Isso foi muito útil, acho que em toda a minha trajetória, e hoje, com foco em Impact Investing, né, Impact First Investing é talvez uma habilidade, uma competência que me ajuda muito. Então, eu sou sócio fundador da BemTV. A BemTV está completando 11 anos esse ano. E antes da BemTV, eu tive uma trajetória no mundo corporativo, na área de sustentabilidade. Eu trabalhei em grandes empresas, multinacionais, estou pedalando essa bicicletinha aí desde 98, então já vi bastante água passar por baixo da ponte
E quando eu saí do mundo corporativo e fui empreender a BenTV, eu também fui estudar biomimética. Então, biomimética, que é essa ideia da gente aprender com a natureza, se inspirar nos modelos naturais para resolver os nossos desafios e tal, ela fez muito sentido para mim, né? A elegância com que a natureza resolve questões que mercado financeiro, engenharia não consegue nem nomear, né? Então isso ficou comigo e é isso. Então essa trajetória aí de quase 30 anos atuando com sustentabilidade, com impacto, e acho que se tem um norte, algo que me estimula, me norteia mesmo, é essa visão de que a gente precisa botar o dinheiro no lugar certo, para o que ele foi criado, para servir a vida, para servir as pessoas, inverter essa lógica, né? Então, como é que a gente faz para colocar o capital a serviço da vida e não o contrário, como a gente vê hoje, né? Acho que é isso. É uma baita questão, né? Sem dúvida. E, cara, você também, nessa tua trajetória, você passou recentemente, antes de retornar à BenTV, você passou pelos CBEDs. Queria que você contasse rapidamente como é que foi essa experiência por lá. Então, foi incrível, né? Na verdade, foi uma volta à casa, de alguma maneira, né? Eu tinha trabalhado na Aracruz Celulose nos anos 2000 e o fundador da empresa também era fundador do World Business Council e, por consequência, do CBEDs. Então, assim, o CBEDs é esse lugar, né? Um conselho, a sopa de letrinhas aqui, CBEDs é Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Essa ideia de reunir lideranças empresariais para estar falando de sustentabilidade. É muito interessante, porque a época que eu voltei para lá, digo voltei porque no tempo que eu estava na Aracruz, eu representava a empresa no CBEDs, participava, e agora, há 2 anos atrás, até 2 anos atrás, eu estava como diretor executivo do CBEDs, então deu para ver um pouco esse movimento, né? E foi um momento interessante, porque era o momento do ESG, né? A sigla do momento era o ESG. Então, desde 98, acho que eu já vi triple bottom line, sustentabilidade, e aí vai, né, cara? SRI, Corporate Social Responsibility, GRI, TCFD, TNFD. O que não falta é sopa de letrinhas. Mas por que eu acho que esse momento do ESG foi interessante? O ESG, pela primeira vez, foi quando o mercado financeiro começou a fazer as perguntas. Então, diferentemente de outros momentos e siglas que apareceram aí, a pergunta vinha de quem estava com o capital, né? E isso faz toda a diferença. Agora, o que deu para ver também é que, apesar de ser muito louvável, né, essa pergunta vindo do mercado financeiro, esse questionamento, essa cobrança, a coisa só muda se a gente mudar a lógica do money is king, né? Então, enfim, enquanto a gente muda a sopa de letrinhas, a sigla, e a gente não muda a forma como a gente atua, né? A intencionalidade, a coisa não vai acontecer. Intencionalidade sem mudança é marketing, né? Então, a gente viu agora com a eleição do Trump, principalmente, mas, enfim, qualquer chacoalhada geopolítica e tudo mais, a sensação que eu tenho é quando o avião está em turbulência ali, a primeira mala que você cata para jogar pela janela é essa, do ESG, né? Então, ele ainda é visto muito como desejável, como que bacana, essa ideia, né, da gente mudar o olhar com que a gente vê a natureza. A natureza é a base de todo e qualquer negócio.
né, 100% dependente. É daí que vem. Só que se a gente trata de uma maneira somente exploratória, né, um grande almoxarifado, a gente chega na situação que a gente está hoje, né, ultrapassando todos os limites e botando em risco os próprios negócios. Então, acho que a mensagem aqui é: a gente vai precisar de mais intencionalidade, a gente vai precisar de mudança. Não basta o discurso, não basta o relatório. E assim, fazendo uma conexão aqui com o investimento social, eu trabalhei em várias empresas, assessorei várias empresas, já prestei consultoria, e a gente vê muito essa lógica, né? Falar, olha, o investimento social tem que servir ao negócio, né? Então, eu estou nesse lugar, eu preciso... E a lógica não deve ser essa, né? Então, assim, o investimento social, mesmo privado, né, ele tem que servir ao território onde a empresa está, né? Começa daí, a gente fala, comunidade do entorno. Como comunidade do entorno do quê? Né? A empresa é o centro e o entorno não. A empresa é que está naquela comunidade e sim é um dever, uma obrigação dela ajudar no desenvolvimento daquele território, né? Então eu acho que a gente tem que inverter um pouco essa lógica de investimento social, e promover as mudanças que de fato melhorem aquele território, que tornem aquele lugar mais justo, mais inclusivo, mais compatível com a vida. Então, não sei se eu te respondi bem, mas essa passagem ali no CEBEDES foi realmente um grande banho de loja ali para eu me reconectar com o que estava acontecendo no mundo corporativo. Eu saí do mundo corporativo em 2012, né, e eu volto para o CEBEDES, se eu não me engano, em 24. Então, teve um lapso ali, onde muita coisa aconteceu. Agora, o que precisa mesmo mudar, eu acho que ainda não mudou, que, de novo, é o money rules, money is the king, e qualquer chacoalhada a gente desfaz e volta 10 casinhas naquela construção que estava sendo feita, né? Vai me fazer sentir, logo você que me conhece tão bem. Imaginei nosso futuro Que pena, né, cara? Nossa, mas que legal esse relato. E a gente combinou de trocar essa ideia e gravar esse episódio, porque você tem escrito várias reflexões no LinkedIn e eu queria entrar em alguns desses pontos aqui. E uma delas você já um pouco começou, né? A agenda de investimento social, você mesmo se apresentou como BenTV, como impacto primeiro, né? É o foco da BenTV, mas tem a agenda de investimento de impacto, ou seja, a gente vai precisar dessa coexistência de diferentes tipos de dinheiro visando o impacto positivo. Só que aí a gente escuta isso numa lógica de desafio, cada um está tentando puxar a sardinha para sua brasa e não de coexistência como solução. Eu queria te ouvir em relação a isso. Cara, acho que boa parte da resposta já está na tua formulação, né? É isso que está acontecendo no mercado hoje, né? Então a gente tem um discurso de ecossistema. A gente se autodenomina um ecossistema de impacto. Na prática, a gente não funciona como um ecossistema e muito distante do funcionamento de um ecossistema, da natureza. Então, o que a gente vê é que tem muito mais competição do que colaboração, por recursos, por várias coisas. A gente vê um foco na maximização, ao passo que a natureza foca na otimização, não é na maximização. E por aí vai. Quer dizer, a gente pode fazer várias analogias de como o ecossistema, entre aspas, que a gente está chamando de ecossistema, não funciona como um ecossistema, né? Então, assim, talvez seja interessante também pontuar um pouco o que está dentro ali, vai, do impacto. Então, quando a gente vem traçando uma linha, assim, vindo de empresas tradicionais,
aí você tem empresas mais comprometidas, aí acho que começa realmente o espectro do impacto e você tem Impact Investing, né? Então, Impact Investing com essa tese de que entre ganhar dinheiro e fazer o bem, resolver problemas sociais, ambientais, eu fico com os dois. E é uma ótima tese, ela é excelente, principalmente para dar escala para soluções que já existem e você conseguir escalar, e ela tem acesso a bastante recurso e consegue fazer isso. Se você tem um vazio aqui, que é justamente onde a BNTV trabalha, que é o que a gente chama de Impact First Investing, e eu já vou voltar para falar dele, e aí, na sequência, você tem a filantropia. Então, a filantropia é milenar, absolutamente necessária. Tem causas que você não vai resolver criando um negócio, você vai precisar ir lá e ajudar, e é filantropia, e ótimo. Então, esse nicho que a gente opera, né, que a BNTV opera, do Impact First, a nossa tese é essa, é Impact First, é o foco único e exclusivo em impacto. Então tem um modelo de negócios sociais que foi escrito pelo IUNOS, onde diz que você tem, para resolver um problema social ambiental, você deve pensar numa estrutura de negócio, num modelo de negócio, desenhar um plano de negócio, implementar um negócio, e a ideia é reinvestir 100% desse lucro, e desta forma você gera, você aumenta, você propaga esse impacto. Então, por que eu trouxe tudo isso? Porque se a gente está falando de ecossistema, como eu falei no começo, o que eu aprendi na biologia, com a biologia, é justamente isso. Qual é melhor? Qual é o melhor? Não tem o melhor. Qual órgão do seu corpo é o melhor? Você prefere o fígado, o rim, o baço ou o pâncreas? Qual planta da floresta é melhor? É o fungo que é melhor? Ou será a bactéria, ou as árvores, ou os animais? Essa pergunta não cabe. Não faz o menor sentido. Se a gente quer causar uma mudança sistêmica, o que a gente precisa é de tudo. O seu corpo, para você estar vivo, ele precisa de todos os órgãos. Não tem o mais importante ou menos importante. Cada um tem uma função. E aí é que eu entro. Qual é a função? Eu vou dar aqui de uma forma muito simplista, tá? Mas, enfim, por exemplo, a função da filantropia. Cara, é uma ajuda humanitária, é um socorro imediato, pontual, tem que acontecer para conseguir sair daquela situação e conseguir respirar, pensar, botar a cabeça para fora. Qual é a função de Impact Investing? Talvez seja essa de escalar, pegar coisas que estão funcionando aqui e agora vamos empoderar esse negócio e, em vez de fazer para 100, nós vamos fazer para 10 mil. Fantástico. E qual é a função do Impact First Investing? Na minha cabeça, ele é o melhor lugar para você criar inovações sociais, criar soluções, né? Por quê? Em primeiro lugar, porque ele é pequeno, né? A gente está falando de empreendedores que estão buscando tickets pequenos, que tem... Então é pouco recurso. E por que isso é importante? Porque para errar, é bom você errar com pouco. E aí você vai mudando e vai aprendendo. Então, assim, e por que ele é bom de gerar tecnologias sociais? Porque você está empoderando, você está acreditando no empreendedor que está lá na ponta, que é o cara que vive o problema, conhece o território e potencialmente é a melhor pessoa para trazer uma solução para aquele problema. E aí vem a pergunta, por que esse cara não tem acesso nem a capacitação técnica, nem a apoio, né, para tocar o negócio dele, e muito menos a recurso adequado? O que eu estou chamando de recurso adequado? É um recurso que, sem garantia... Então, é justamente aí, e é nesse nicho, é nesse espaço que que a BNTV aposta. Então, eu vejo um funcionamento de um ecossistema saudável quando essas coisas estão atuando todas juntas. Então vamos imaginar aqui uma pequena historinha. Pô, o cara estava ali numa situação de vulnerabilidade absoluta, ele, através da filantropia, ele conseguiu se reerguer, conseguiu estudar, conseguiu... Ótimo. Hoje ele tem uma solução, ele quer fazer alguma mudança no território dele, aí vem o Impact First Investing, que pode gerar
tecnologia, ele vai gerar tecnologia, a gente só vai ajudar a transformar aquilo num negócio, ter o recurso, ter o apoio, ter a capacitação que ele precisa, e aquilo pode inspirar outras soluções que aí sim são muito mais escaláveis. Então, assim, a hora que você junta cada um... Então, assim, uma coisa que eu aprendi na biomimética é que os organismos, os órgãos, ou você divida como você quiser, a gente tem que olhar a função, né? Tem um dos princípios da vida, que é em inglês fit form to function. Você deve adequar a forma à função. O que interessa é a função, depois vem a forma, né? Que é quase um nó na cabeça do nosso pensamento humano aqui, né? A gente às vezes vai com a forma e não sabe qual que é a função daquele negócio. Então, o que eu tentei descrever aqui é muito qual é a função da filantropia, do Impact First Investing, do Impact Investing e também das empresas responsáveis que estão olhando suas cadeias. Tudo tem uma função aqui. Agora, o nosso desafio é trabalhar minimamente parecido com o que a natureza faz, minimamente parecido com o funcionamento de um ecossistema, que ainda, enfim, estamos aí há, sei lá, 15 anos, 20 anos que fala-se, trabalha-se e acho que a gente caminhou muito pouco nesse sentido. Que pena, né? Só para checar, eu já vou te ouvir sobre a BenTV, que vocês têm feito, mas você falou, o empreendedor precisa de um ticket pequeno. Nós estamos falando da ordem de quanto? Então, os tickets que a BenTV empresta, acho que o menor que a gente já emprestou foi 50, e hoje o maior que a gente tem, 50 mil reais, e o maior que a gente tem para emprestar hoje é 600 mil reais. Então, quando você vai no Impact Investing, esse ticket é inviável, né? A gente está falando de centenas de milhões, quer dizer, você vai fazer quantos empréstimos? Então, assim, fica ingerível, ingestionável, não sei nem qual é a palavra, não dá para gerir esse negócio. E aí o que acontece? Justamente porque o empreendedor social não se enquadra numa tese de investimento, então para o cara acessar 2 milhões, 5, 10 milhões, o investidor quer retorno, ele quer uma porta de saída, ele quer segurança, ele quer várias coisas, além do impacto. Então, é ótimo para alguns tipos de negócio. Esse empreendedor, que eu chamo de grassroots, esse cara que está lá na ponta, é a cara da sociobioeconomia, é o cara que vive da sociobioeconomia, de algum produto da floresta, por exemplo, né? Coletor de semente, o cara faz muda, o cara faz extrativismo sustentável, ou o cara da quebrada, ou o cara da favela, né? Então, e ali? O cara vai pegar 5 milhões? Você entendeu? Então, ele, para mim, é o que sustenta a transformação. Eu vou dar um exemplo clássico. Agora, a gente está falando muito de socioeconomia, está falando muito de restauração, tem várias empresas grandes que fazem restauração. É bom ou é ruim a empresa fazer restauração? É fantástico, é ótimo. Agora, o problema é o como que a gente faz e garantir que isso se sustente ao longo prazo. Então, assim, tem dinheiro grosso, externo, né, internacional, para fazer restauração. Maravilha. Então, a gente vai agora restaurar. E aí, o que chama atenção? As pessoas olham os números que ficam bonitos no relatório. Quantos mil hectares? Que é fundamental. A escala, o tamanho, senão não mudou nada. Mas não é só isso que é importante. Como foi conseguido aquele tamanho? Esse é que é o negócio. Porque senão é um soluço, não é uma transformação. Você vai lá, traz uma empresa de fora do território, ela agita aquele negócio ali, planta e vai embora e não tem ninguém na floresta. Já se percebeu que só existe floresta em pé, a conservação está totalmente ligada às pessoas, aos territórios onde tem pessoas vivendo daquele território. Isso é fundamental. Então, como é que a gente... Então, assim, a gente vai reflorestar? Ou a gente, né, com empresas de fora que vão trazer escala e tal, ou a gente vai apoiar os pequenininhos? Os dois. Se você fizer só um, fica capenga, né?
Então, eu acho que é muito essa lógica que a gente está querendo promover. A BenTV está conversando com um monte de atores aí do setor, porque é isso. Não tem uma resposta. Não tem, ou é conjunto, ou é combinado, ou é sinérgico, ou não é ecossistema, ou não é duradouro, ou não se sustenta, né? Então, é um pouco esse o meu olhar. Vai me fazer sentir logo você querer que eu olhasse tão bem. Imaginei nosso futuro também. Super legal. A gente já vai falar da BenTV, mas antes, esse lugar do Impact First, vocês, na ótica da filantropia, vocês são investimento de impacto. Na ótica do investimento de impacto, vocês são filantropia, ou seja, você está no meio do caminho. Como é que vocês têm lidado com esse lugar meio incômodo de não ser visto nem por um nem por outro? Cara, você descreveu super bem. Eu acho que é bem isso. A cabeça das pessoas, principalmente das pessoas que têm recursos para investir em impacto, ela é bastante binária. O que eu estou querendo dizer? Eu tenho dinheiro porque eu sei fazer dinheiro, eu sei ganhar dinheiro. Então esse é um lado do meu cérebro, que é: eu aprendi a ganhar dinheiro, eu sei ganhar dinheiro, isso chama investimento. E tem um outro lado da cabeça dessa pessoa, que é a filantropia, né? Justamente esse lugar que você colocou. Olha, eu entendo que tem um give back to society, eu quero ajudar e tal, e aí eu vou doar dinheiro, vou dar dinheiro. Quando a BenTV começou a captar, 2015, primeira vez que a gente começou a falar disso, e a gente contava o modelo, as pessoas se encantavam, falavam: que bacana, sim, quero participar, quero investir. Como que funciona? E aí a gente contava: funciona assim, você vai colocar o dinheiro, a gente vai montar, na época era uma SCP, esse investimento vai ficar aqui, a gente vai fazer um empréstimo, o negócio vai repagar o empréstimo e eu te devolvo o dinheiro. A hora que eu falava a palavra devolvo, dá tilt, dá curto-circuito, porque o cara tava aqui na filantropia, com o relé colado na filantropia, e você fala assim: eu vou te devolver o dinheiro. Devolver dinheiro, ele cola o relé no investimento. E aí ele te faz todas as perguntas de bom investidor que ele é. Sério, você vai me devolver? Pô, que ótimo. Agora me diz o seguinte: qual é a taxa de default? Caramba, não sei, eu nunca fiz nenhum investimento na minha vida, eu estava no começo do negócio. Não sei. Nossa, mas você vai me devolver depois de 4 anos? Sem juros e sem correção? Então, naquela época era assim. Sim, mas e quanto vai ser a inflação? Rapaz, não sei. Se eu soubesse, eu estava no Banco Central, né? Não tenho a menor ideia de quanto vai ser a inflação. Mas você veja que todas essas perguntas só traduzem o vácuo que tem nesse lugar. Este lugar não entra na cabeça das pessoas. E aí, pegando um auxílio luxuoso aqui do nosso inspirador Mohamed Yunus, eu acho que ele talvez tenha trazido uma frase que esclarece um pouco que lugar é esse. Aqui, no Impact First Investing, é onde você dá a melhor destinação, né, a mais eficiência para o seu recurso de destinação filantrópica. Então, é quase como funcionar assim: olha, esse dinheiro aqui eu vou aplicar, vou ganhar dinheiro, vou fazer mais negócios. Isso, esse aqui não é com a BenTV. Esse aqui você vê lá onde você quiser ver. Mas tem um que eu queria causar o bem, que era aquele que ele ia mandar para a filantropia, e continue mandando, por favor, não pare. Mas esse de destinação filantrópica, esse dinheiro aqui eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer o bem com ele. Aí, o modelo de Impact First Investing, e eu sou suspeito para falar, mas na minha opinião é o mais eficiente e efetivo. Por quê? Porque ele aciona esses motores, ele empodera esses empreendedores que estão ali na ponta, que têm a ideia, que conhecem o território, que não precisam depender de doação, porque eles têm um produto e têm um serviço, mas eles também não acessam o Impact Invest. Esse cara, você bota o dinheiro na mão dele, ajuda ele a repagar e parar em pé, porque se ele repagou é porque ele pagou as contas dele e sobrou dinheiro para me repagar.
tá feita a mágica. E esse dinheiro eu empresto para outro cara e faço de novo. Ou seja, essa é a eficiência, né? Outra frase do Yunus é que a gente dá infinitas vidas para o dinheiro filantrópico. Pode não ser infinitas, mas, enfim, dá mais vidas para o dinheiro filantrópico. Esse é um exemplo de colocar o dinheiro a serviço da vida. Eu estava falando que era, acho que a minha missão de vida, acho que a missão da BNTV. Como é que esse dinheiro transforma e deixa legado e aciona esses motorzinhos, esses empreendedores, e depois esses empreendedores entre si, e aí a coisa vai crescendo, e aí o impacto. Então realmente grassroots, é pequeno, é paciente, é uma construção. Só que é isso. Da mesma forma que o ecossistema você não começa com sequoia, você precisa de fungo, bactéria, decompositor e tal, espécie pioneira, um dia você tem uma floresta. Então, se a gente quiser começar implantando a floresta, pode ser que ela não se sustente, né? Então, acho que o grande chamado aqui da BNTV é como que a gente traz mais recurso, atenção, capital para esse vácuo, para esse lugar que ainda está quase que desocupado, né? É muito difícil. Eu me sinto ainda um bandeirante nesse... Bandeirante é um péssimo exemplo, né? Porque os bandeirantes, enfim... Então vamos mudar aqui a analogia, né? Mas eu me sinto ainda realmente como alguém chegando nesse território novo, porque faz 15 anos, faz 11 anos que a BNTV opera, faz 15 anos que se fala disso, e ali parece que está ainda... eu não sei, nos fóruns que eu vou de filantropia ou mesmo de impact investing, o quanto já entenderam a oportunidade, não, a importância de apoiar esse lugar. O quão importante é a gente fechar esse gap aqui. Que da filantropia para o impact investing não vai rolar, está faltando alguma coisa aqui no meio. Então, eu ainda acho que tem um caminho aí de convencimento, de entendimento e de sair desse lugar binário, né? Ou Sem ganhar, dúvida. eu sei ganhar dinheiro e eu sei doar dinheiro. E os dois são ótimos, continue fazendo os dois. Agora, pega um pouco desse dinheiro e coloca em alguma coisa que sustenta mais uma transformação, né? Ô, Ricardo, para a gente ir fechando e ir para o final aqui, o Fernando já esteve aqui, né? E aí, link na descrição depois para quem quiser ouvir, que é sócio, um dos sócios do Ricardo na BNTV. E vocês estão completando 11 anos, vocês têm uma caminhada da BNTV, não começou ontem, embora tenha esses desafios que você trouxe. Queria que você contasse um pouco mais o que você traz de aprendizado, o que vocês têm feito de interessante para compartilhar com quem está ouvindo a gente. Muito legal. Acho que eu posso falar um pouco da BNTV e aí de algumas dores, alguns aprendizados aí. Então, assim, a BNTV, e a gente falou bastante aqui hoje, eu descrevi muito essa parte de apoio aos empreendedores, esses que eu chamei de nem-nem, quer dizer, o cara nem precisa depender de doação e ele nem consegue acessar o Impact Invest, muito menos outros recursos tradicionais. Então, para esse, a gente tem toda uma estrutura. A gente tem jornadas de amadurecimento, que é pegar esse empreendedor no estágio que ele estiver e levá-lo até um momento onde ele esteja apto a receber um empréstimo, se for o caso, modelo de negócio, plano de negócio, teoria de mudança, entender que mudança ele vai fazer, como ele vai fazer. Isso é a jornada de amadurecimento. Se ele precisar de empréstimo, alguns não precisam, a gente tem esse recurso paciente, sem garantias, enfim, adequado a essa realidade. E depois, se ele pegar o empréstimo, aí tem a jornada de acompanhamento, porque no papel tudo funciona muito bem, a gente planeja coisa e tal, e a hora que você pega o empréstimo e começa a operar, vem a guerra, o dólar, o petróleo, enfim, tudo, né, muda em 15 minutos. Então a gente fica ali ajudando até que aquele negócio acerta daqui, acerta dali, e por ele ser pequeno, ele é maleável, e porque é 1, 2, 3 empreendedores, é uma estrutura rápida, e a gente fica ali até ele conseguir repagar. Esse pacote é o pacote
que a gente tem 2 veículos hoje de empréstimo, né? Uma SCP e uma debentures. Então, esse pacote é o pacote, seria o one-stop shop para um empreendedor social, esse que eu estou descrevendo aqui. Além disso, né? Então, esta operação, dificilmente a gente consegue manter ela no azul, né? Porque eu não cobro desse cara esses serviços, enfim. Então, aí a gente tem toda uma outra gama de produtos e serviços que a gente faz, que é justamente porque tem a ver com a nossa causa, tem a ver, a gente não faz nada que não tem a ver, mas de alguma forma é um subsídio cruzado para manter essa operação, né? E o que eu estou falando? Então a gente faz consultoria. Que tipo de consultoria? Consultoria para institutos e fundações, famílias que queiram repensar o seu impacto. Então, como é que eu tiro? Eu tenho um sonho, eu tenho uma ambição aqui de causar impacto, uma vontade. A gente traduz isso em uma estratégia de impacto. E aí, quando eu estou falando de estratégia de impacto, tem muito a ver com toda aquela lógica de ecossistema que eu te falei ali. Não estou falando para ele fazer o que a BeamTV faz. Não, é também, né? Então, assim, traduzir esse sonho numa estratégia de impacto, por exemplo, é uma das consultorias que a gente faz. Então, tem para famílias, tem para institutos, tem para fundações, tem para empresas, né? Outra coisa que a gente faz é o que a gente chama de chamadas. Então, o que é uma chamada? A gente está agora na 3ª chamada de negócios pelo clima. Investidores aportam dinheiro filantrópico, aí é doação, para bancar essas jornadas de amadurecimento. X jornadas, então essa atual, a gente tem 20 jornadas que estão sendo feitas e mais 10 que entram no que a gente chama de círculo, que ficam ali ouvindo. Então a gente está falando de 30 negócios sociais impactados nessa 3ª chamada. Então isso é eu chamo de subsídio cruzado também, porque é uma doação que vai acabar ajudando aquela operação lá, né? E a gente tem também projetos incentivados. Então, a gente tem 2 projetos hoje incentivados, abertos para captação, um de turismo de base comunitária, outro de artesanato, e os 2 com uma lógica bastante parecida de formação, de capacitação de empreendedores. Então, é também uma forma da gente conseguir fazer jornada, né? E aí os financiadores, dependendo do aporte, ele pode escolher o território e a gente vai tentar desenvolver e fazer aquilo naquele território. Então, também é tentando acessar um outro recurso que não é o investimento social privado, mas que é renúncia fiscal, né? Vai me fazer sentir. Logo você que me conhece tão bem. Imaginei nosso futuro também. Então, assim, acho que isso descreve um pouco o que a BeamTV está fazendo hoje. E aí eu queria falar, bom, as dores da BeamTV, eu acho que a principal é essa. Eu preciso chamar a atenção de investidores, empresas, e para esse nicho, e que as pessoas entendam o quão complementar esse nicho é com o resto que já está sendo feito, né? Então, aqui também está sendo feito, mas a gente precisa aumentar, né, o volume desse capital catalítico, essa crença no pequeno empreendedor do lado da ponta, né? Então, aquele que vem estruturado, pronto para receber 2, 5, 10 milhões, ele é ótimo e vamos continuar fazendo isso também, não a BeamTV, mas enfim, no setor. Agora, como é que a gente chama atenção para esse? E aí, falando assim de alguns aprendizados de lidar com esse público, esse empreendedor é muito mal servido, né, em todos os sentidos. A gente falou agora aqui de acesso a capital, acesso à capacitação, então a gente vê casos emblemáticos de empreendedores que são capa de revista, empreendedor serial, o cara tem moeda local, o cara foi, né, ganhou prêmio tal, mas ninguém empresta 50 pau para ele fazer o negócio dele. Ninguém pega o cara pela mão e fala, cara, você precisa ter um plano de negócio, deixa eu te ajudar. Não existe esse ajuda, entendeu? Ou existe muito pouco. Então, e uma das dores que esse empreendedor sente, além dessa falta, dessa escassez de apoio, capacitação e recurso,
é que muitas vezes, né, e aí eu participo de alguns fóruns de investidor, e eu já ouvi muito essa frase: ah, isso aqui não se adequa à minha tese de investimento. Cara, a pergunta que eu trago é a seguinte: hello, é ele que tem que atender a sua tese de investimento ou é a sua tese de investimento que deveria atender a ele? Ele está resolvendo problemas sociais e ambientais, buracos do poder público que o poder público não consegue resolver, problemas que muitas vezes foram criados pela iniciativa privada, e ele tem que se adequar à sua tese de investimento, que normalmente vem com um viés de negócio. O cara tá lá tocando um banco, tocando uma empresa, tocando um negócio. Então, assim, ele foi treinado e doutrinado à maximização, né? Então, agora que a gente volta de novo naqueles erros. Então ele precisa de um negócio bonito para o relatório dele. Quer dizer, como é que isso pode pautar o que o empreendedor tem que fazer ou deixar de fazer? Um exemplo claro é a tara que a gente tem por mensuração de impacto. Ah, você está sugerindo para não medir? Não, pelo amor de Deus, tem que medir. E a BenTV, inclusive, desenha uma forma que é adequada, acho que a palavra de novo é adequada, a esse cara desse tamanho que está pegando 50 mil reais. Você vai pedir para ele fazer o Gears, o Aires, ele é um empreendedor, dois. O cara vai passar o dia fazendo relatório, fazendo... Por quê? Deixa o cara fazer impacto. Então, como é que a gente faz? A gente contrata metas de impacto a partir da teoria de mudança e a gente está nesse desenvolvimento do negócio dele, ali, principalmente quando tem a jornada de acompanhamento, medindo as coisas que fazem sentido para ele medir. Então, é óbvio que é para medir impacto, mas tem o como. Então, assim, de novo, a sua mensuração de impacto tem que se adequar à realidade e não tentar impor uma realidade. Parece aquele joguinho de, sabe, que tem o quadradinho, o triângulo para as criancinhas botar. O cara tá ali tentando socar um quadradinho no triângulo, porque eu aprendi que é assim, e é o best in class é esse. Então, como é que a gente dá protagonismo para quem é protagonista? Tem tudo a ver com a lógica do dinheiro a serviço da vida. O protagonista são as pessoas. O protagonista do impacto social é o empreendedor social. A gente tem que ser um pouco... esse ecossistema de impacto, ele tem que ser um pouco mais aberto, um pouco mais sensível e inteligente para ouvir o que essas pessoas estão falando, para ler a realidade delas, para ver o que ajuda, né? E se no primeiro momento não der para medir impacto, não der para fazer não sei o quê, maravilha, a gente vai fazer assim mesmo, entendeu? Porque vai ter um momento que talvez a coisa seja escalonada, né? Primeiro o cara precisa respirar para depois, né? Primeiro a criança precisa ter alimento para depois ela ir na escola, exato, é isso, né? Então como é que a gente não respeita, a gente não deixa, a gente não queima essas etapas, a gente respeita esse processo, né? Então, acho que é isso. Acho que é um convite para quem quer causar impacto, né? Pô, você quer causar impacto? Você tem recurso? Você pode colocar a serviço disso? Meu convite é: conheça esses modelos, navegue entre esses modelos. Diversidade é um óbvio da natureza. Não existe resiliência sem diversidade. Então, não bote seus ovos todos numa cesta. Entenda como que essas coisas estão relacionadas. E tá aí um serviço que a BenTV adora fazer, acho que faz super bem, acho que a gente ficou muito craque em botar esses empreendedores de pé e com negócios que funcionam e ter esse olhar mais sistêmico para como causar impacto, para como botar, se não todo o capital, pelo menos parte do capital a serviço da vida, né? Como é que a gente transforma sonho em estratégia mesmo. De impacto, né? É isso. Sensacional, Ricardo. Obrigado, cara. Maravilhoso. Vida longa aí a BenTV. Obrigado por você ter topado vir aqui compartilhar essas reflexões belíssimas. E valeu, cara. Um abraço. Portas sempre abertas aqui a vocês. Cara, eu que agradeço, né? Como você pode perceber, o que eu estou buscando, precisando mesmo, é espaço para falar disso. Então, você abriu esse espaço e eu sou muito grato a você por esse espaço aqui. E tamo junto. Quando você precisar, tamo aí. Ajude a BenTV a dar voos altos. Um abraço, Fábio.